Olá, querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM em mais um Mente em Forma 105. Bom dia, Rogério Cardoso. Bom dia, Liege. Tudo bem com você? Tudo bem. Hoje recebendo um convidado especial. Muito, e quem é, Liege? Nosso convidado hoje é Luiz Carlos Duarte Novaes, que tem formação pelo ITA e pela Unicamp em Engenharia e Medicina, formação em psicanálise e atua na área da saúde, especialmente com acupuntura e quiropraxia. Luiz Carlos Novaes, bem-vindo ao Mente em Forma 105. Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite e por essa oportunidade que está começando com todos vocês. E para você que nos acompanha, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, e também acompanhe os nossos programas que estão online lá no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105. Luiz Carlos, qual o seu conceito de saúde? Bem, antes de falar do conceito de saúde, você me apresentou, eu gosto de dizer que eu tenho algumas qualificações as quais eu gosto mais. Uma de ser marido da doutora Luceli, ter 5 filhos e excelentes amigos. A começar de uma amiga, colega, que trabalha conosco, que é a doutora Liege. É um prazer aqui estar com você. O conceito de saúde e doença ao longo da história mudou bastante. E recentemente, quando a gente fala recentemente, é coisa de 50, 60 anos, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um conceito bastante amplo, e eu gosto muito dele, que tem a ver com a visão do bem-estar social, psíquico, orgânico, afetivo, psicológico, etc. Então, essa ideia ampla, né, de que todos os aspectos que envolvem assim, a vida de cada um de nós, o conceito mais completo e mais correto, pelo menos até os dias de hoje. Nós que trabalhamos junto de uma ferramenta, né, utilizando uma ferramenta que alguns chamam de holística, pela abrangência, né, da abordagem, tem o conceito de saúde muito ligado à ideia do equilíbrio. E que equilíbrio seria esse? E todos aqueles que causam o bem-estar, e mais os conceitos da energia, que é uma ideia muito antiga, né? Os mais antigos já falavam de energia, embora com palavras diferentes, mas a partir de alguns cientistas famosos, como Einstein mesmo, o conceito de energia ficou mais claro, e também se percebeu e se descobriu e se comprovou que tudo no universo é energia. Então é essa energia que se manifesta de várias formas, inclusive na parte material, ela precisa também estar em equilíbrio. Então todos os nossos componentes, né, espiritual, mental, emocional, orgânico e estrutural, precisam de um equilíbrio. Então esse equilíbrio seria o conceito de saúde com que trabalhamos. Luiz, e qual a concepção da doença na medicina chinesa? Diferentemente da medicina ocidental, que é muito focada na questão sintomática, dos sintomas, naquilo que o paciente sente e como isso se configura dentro de um quadro anatomopatológico, a visão da medicina tradicional chinesa, que é a IMTC, muita gente conhece por essa sigla, a doença seria o desequilíbrio. E as manifestações, que nós aqui no Ocidente chamamos de doenças, seriam os sinais desse desequilíbrio. Então, assim como a saúde é o equilíbrio, a doença é o desequilíbrio. E as manifestações são as mais variadas, que dependem de vários fatores, principalmente da constituição, do ambiente e do estilo de vida, que envolve muitos aspectos também. Luiz Carlos, que filosofia clínica você adota e pratica no seu cotidiano, no seu consultório? Eu gosto muito dessa palavra filosofia, sempre gostei. Inclusive você está atualmente empreendendo uma formação nessa área, né? Exatamente. Sempre gostei da filosofia porque é a arte de pensar a vida. Não é bem uma ciência. Eu vi isso, Rogério. Filosofia é a arte de pensar a vida. Exatamente. Se nós nos reportarmos aos registros sobre os grandes filósofos, até os atuais,
sempre eles se preocuparam em racionalizar, né, avaliar, discutir e propor, né, o bem viver. Então, a filosofia que a gente aplica na clínica, eu faço parte de um grupo de pessoas que pensam assim, tem a ver com uma filosofia de vida mesmo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu em vários lugares, me encontrando com pessoas bem mais velhas, adultos, em poucos minutos, não sabia porquê, as pessoas vinham contar problemas para mim, sofrimentos, angústias. Eu nunca entendia porquê, mas não me sentia mal. Eu me sentia extremamente sereno. Era uma coisa assim de bem-estar que eu sentia em ouvir. Já percebia que faziam bem e às vezes falavam uma ou outra coisa que na época não tinha preparo para isso. E ao longo da minha vida eu fui vendo que isso era uma constante. As pessoas assim, se acercarem de mim pedindo algum tipo, né, ou mostrando necessidade de algum tipo de ajuda, ou psicológica, ou física, ou de entendimento do sentido da vida. Sempre gostei de conversar sobre isso. E isso foi me levando, né, depois de vários caminhos, inclusive na parte de engenharia, foi me levando para voltar ao caminho assim, que eu pensava lá atrás, de fazer medicina para trabalhar com o sofrimento humano. Então, basicamente, a ideia filosófica é aliviar o sofrimento. De que forma? Aí tem muitas formas e ferramentas, mas o que eu percebo que mais faz sentido assim, na minha prática é ajudar o paciente a não precisar de mim. Isso durante muito tempo, inclusive, foi motivo assim, de vários programas que nós desenvolvemos no nosso espaço clínico. Ensinar as pessoas a não precisarem de nós, porque se você investe em saúde, você não precisa gastar com a doença. Essa é uma questão filosófica mesmo, e que, logicamente, que ela se torna prática através de algumas ações. Então, a filosofia é essa, buscar o alívio do paciente, não como eu sendo o causador desse alívio, mas uma ferramenta na mão dele. Então, eu digo assim para os meus pacientes: eu sou uma ferramenta na sua mão, use-a bem, porque não sou o responsável, ele é. Luiz, uma das técnicas que você usa é a acupuntura, né? Sim. Então, o que é a acupuntura? Explica aí para os nossos ouvintes. A acupuntura, como o nome diz, é o uso de agulhas em pontos. Esses pontos foram observados, descobertos, né, há milhares de anos na China, e de lá proliferou para o mundo todo. Para o Ocidente chegou a coisa de uns 200 e poucos anos, através de um general francês e incursões militares. O corpo nosso tem uma estrutura extremamente sofisticada, desde as mais rudes, assim, as mais, como eu posso dizer assim, as mais densas, né, como pele, músculo, osso, até estruturas mais sutis, como no sistema nervoso central, periférico, no sistema linfático, no sistema hormonal, no sistema imunológico. Então, nós temos estruturas em vários níveis. E dentro dessas estruturas existem algumas que se chamam plexos, que são redes de nervos, ou de vasos sanguíneos, ou de linfáticos, e esses plexos recebem informações de acordo com a sua função e área, e elabora essas informações e responde para o corpo tomar algumas ações para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. Existem os pontos de acupuntura que eu chamo de microplexos, né? É como se fosse uma miniatura dessa estrutura numa constituição mais sutil, em que elas regulam funções do organismo. Então, quando estimula, há uma resposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o caso, né, do paciente, através de várias ferramentas ali da consulta e anamnese, para depois estimular pontos que vão provocar uma resposta do organismo. Então, eu não utilizo medicação. Eu faço com que o organismo entre em equilíbrio e faça a função correta. E Luiz Carlos, como se dá esse diagnóstico no caso da acupuntura do desequilíbrio? E é na ponta dos dedos que você identifica onde essas agulhas precisam ser colocadas? Como é isso? Que arte é essa?
É uma arte mesmo. Tem até o professor Isao Yamamura, da Escola Paulista de Medicina, que é muito famoso no mundo da acupuntura. Ele é professor catedrático da área de ortopedia e traumatologia da Faculdade de Medicina lá. Ele tem um livro chamado A Arte de Inserir. Porque a inserção é uma arte, mais do que uma técnica. Porque a técnica você ensina em poucos minutos, mas a arte às vezes leva anos, né, para se dominar essa arte de inserir. Como que é feito o diagnóstico? Bom, na nossa cultura é um pouco diferente. Nós usamos muito do comportamento já tradicional e conhecido do paciente, que é a escuta. Primeiro ele chega com uma queixa. Poucas pessoas aqui pensam em quadro holístico, em equilíbrio geral. A pessoa vai com uma reclamação, algo que está incomodando, provocando sofrimento, seja dor física ou em outro plano, mental, emocional. Então nós fazemos primeiro a escuta, ouvimos primeiro todo o repertório de sintomas que ela quer apresentar, e aí a gente vem com a famosa pergunta: e o que mais? E o que mais? Aí a pessoa começa a falar de outras coisas que incomodam, mas nem sempre sabe que a gente leva em conta. Aí nós fazemos então um repertório de sintomas bastante amplo, e a partir daí nós vamos então fazer alguns exames. Então tem exames de língua, olho, pele, unha, da coluna, enfim, a temperatura ao longo do corpo, e tem diferenças de temperatura que podem apresentar, que são sinais importantes para nós, coloração, descamação, etc. Então é um exame físico, daí bastante detalhado. E aí o que você chama de ponta dos dedos, e tem uma técnica que é do chamado pulso chinês. Então, no pulso radial aqui, nós não fazemos como na medicina ocidental, olhando só a frequência cardíaca. Mas a gente tem 3 pontos superficiais e 3 profundos que estão relacionados com órgãos do corpo. Então são 6 de cada lado, são 12. E nós temos 14 meridianos, 12 relacionados a esses órgãos aí. Então, por essa colocação das pontas dos dedos para examinar esse pulso, a gente consegue identificar vários fatores: intensidade, altura, força, profundidade, ondulação, tremores, se ele está fino, se ele está grosso. Então, são 28 tipos de pulsos diferentes. É muito difícil até de encontrar isso em consultório. A gente trabalha normalmente com 10, 12, que são os mais frequentes. Mas através disso, e mais o que eu já comentei antes, nós determinamos então uma combinação de pontos. Nunca é um ponto para isso, um ponto para aquilo. As pessoas perguntam muito isso, né? É ponto para isso ou ponto para aquilo? Qual é o ponto para dor de cabeça? Não existe um ponto para dor de cabeça. É sempre uma combinação, porque eu tenho que pensar, como eu disse antes, no todo. Mente Informa 105. Você está ouvindo Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Hoje entrevistando Luiz Carlos Duarte Novaes, que atua na área da saúde, especialmente com acupuntura e quiropraxia. Para você que nos acompanha, entre na nossa página no YouTube Mente Informa 105 e também acesse no nosso canal as entrevistas que já foram realizadas aqui na Rádio Educativa, e esta também do Dr. Luiz Carlos Novaes, que em breve estará no nosso canal no YouTube. Doutor Luiz, a maioria das pessoas acha que a acupuntura dói, né? Porque você vai colocar um negócio no seu corpo, uma agulhinha lá e vai doer. A acupuntura realmente é dolorida, não é? Como é que funciona aí? Eu costumo brincar com os pacientes dizendo assim: se a acupuntura fosse dolorida, incômoda ou mesmo ineficiente, ela não teria durado milhares e milhares de anos. Então alguma coisa deve estar errada nesse conceito. Qual é a ideia que se faz de agulha? Agulha de costura, injeção, tricô, crochê, que são enormes. Mesmo a agulha de injeção, que é de todas talvez seja a menor, ela é dura, é oca, tem uma ponta chanfrada que corta os tecidos, injeta um líquido num lugar que não tem espaço para ele, então isso tudo dói. Mas essa é a memória. E na nossa educação, pelo menos no meu tempo, ouvíamos assim:
Se você não estudar, se você fizer isso, se você fizer aquilo, vou te levar a tomar injeção. Hoje, Jeza. Então a injeção era tido como um castigo. E eu chamo a atenção das pessoas e não falem isso para os seus filhos, porque o dia que precisar vai ser uma ginástica, não é? Então o que é um tratamento vira sofrimento. Já a agulha de acupuntura, ela tem a espessura de um fio de barba. Um fio de barba que sai da nossa pele. Não é um fio de pelo, cabelo, né? E ela é flexível, a gente mostra para o paciente como a gente põe a mão assim, a pessoa nem percebe que eu a flexionei. Ela é maciça, não injeta absolutamente líquido nenhum e tem uma ponta cônica. Ela separa as fibras, né, da pele e do músculo sem ferir. Então, não tem como doer. Claro que em alguns lugares do corpo, por conta da distribuição da inervação sensitiva, tem alguns lugares que são mais sensíveis. Aí existe um jeito muito fácil, que todo mundo conhece, de como você não sentir dor se eu tiver que colocar num ponto muito sensível. Por exemplo, na raiz da unha. É só eu apertar devagar, ficar segurando e ficar conversando com o paciente durante 1 minuto. O que acontece com qualquer pessoa quando toca em algo, sente. Se aquele toque não muda, o corpo reage desprezando. Ele farmacologicamente tem uma explicação, mas é como se ele desprezasse aquele sinal e você não sente mais nada. Não é assim? A gente toca às vezes na mão de outra pessoa, fica segurando, daqui a pouco eu vejo a mão e não sinto mais. Então é só o profissional ter um pouquinho de paciência na conduta para que o paciente não sinta naqueles lugares mais sensíveis, tipo o solo do pé, orelha ou nas mãos que tem mais inervação sensitiva. Eu diria que 90 a 95% dos meus pacientes dormem durante a sessão. Dormem. Dá para ouvir quando alguém passa por perto ali, porque dorme mesmo. Então, só é possível isso se não estiver havendo um sofrimento, um incômodo. Então, a acupuntura não dói. Se alguém sofreu com a acupuntura, é porque o profissional não leu o livro A Arte de Inserir. Aí é questão da técnica e da mão do profissional. Doutor Luiz Carlos, é comum também a aplicação de sementes ou magnetos na orelha. Por que isso? Porque uma sessão de acupuntura também inclui isso. E como é esse princípio clínico, essa técnica? O uso da orelha, do pavilhão auricular, que a gente costuma dizer, que tem muitos pontos reflexos, funciona com um mecanismo de reflexologia neurológica. Então, por via nervosa isso daí. Diferente da outra acupuntura, que é o que a gente mais pratica, que é a da acupuntura sistêmica, que tem um conceito de meridiano, de canais, de energia, embora tenha uma estrutura física muito sutil, mas a gente fala mais desse conceito sistêmico de respostas energéticas para estimular o corpo a funcionar como deveria. Já o auricular, ela tenta assim, por exemplo, estimula um ponto de estômago, o corpo vai ter que pensar, decidir que resposta ele vai dar. Não sou eu que determino, eu só estimulo o órgão, eu estimulo o coração, eu estimulo o estômago, o pulmão. Já no conceito da acupuntura sistêmica é completamente diferente. Então, qual a diferença? Eu não preciso saber muita coisa para fazer uma auricular. É só você me dizer onde dói, ou onde tem um problema de mau funcionamento, eu espeto. Ou se eu quiser que esse estímulo permaneça, né? Então eu coloco uma permanente. Permanente pode ser uma agulhinha, que era o que se usava mais antigamente, mas ela é incômoda. Então foram inventando maneiras de se perturbar o ponto para provocar uma resposta. Pode ser com a tampa de caneta, pode ser com a ponta de um palito de fósforo, pode ser com qualquer coisa que eu perturbe o ponto. Aí os franceses inventaram esferinha de ouro e prata, dizendo que um fazia sedação, outro tonificação. Não existe estudo que prove isso. Inventaram cristais, bolinhas de cristal, porque é muito interessante, né? O pessoal trabalha com cristais, então vamos colocar cristal. Outros inventaram uma coisa mais econômica, que são sementes. Mas todos fazem uso do mesmo princípio. Perturbar o ponto com uma massagem e aí o órgão responder. Okay? Já a sistêmica é completamente diferente, não tem nada a ver com isso.
Qual que é o mais eficiente? Eu levo 3 anos para estudar, o outro leva um fim de semana. Sem precisar muito de critérios diagnósticos mais elaborados. É claro que quem faz auricular e conhece mais de anatomia, patologia, fisiologia, né, diagnóstico e prognóstico, usa melhor a auricular. Mas tem pessoas que não estão preparadas com esse conhecimento, né, mais específico da medicina, e que fazem assim, enchem a orelha de pontos para atingir tudo que o paciente reclamar. Ou seja, é uma medicina, uma forma mais sintomática. Aí depende da formação, do preparo do profissional. Mas os mecanismos são muito distintos. Luiz, quais os principais tratamentos que você faz com a acupuntura no seu consultório e qual a demanda, qual a maior demanda? Se é dor de cabeça, enxaqueca, problemas relacionados à parte muscular, torcicolo, enfim. Dor de amor tem também, ou não? A dor pela perda do amor, né? Bem, antigamente, né, há uns 30 e poucos anos atrás, quando eu comecei, a demanda era mais pela dor, porque a acupuntura foi mais conhecida aqui no Ocidente, inicialmente, pelo caminho da dor. Até porque na dor, ela não concorria com a alopatia. Ela não concorria com a alopatia. Então ela entrou mais facilmente nas escolas, mais facilmente nos hospitais, diferentemente da homeopatia, porque a homeopatia já concorria. Isso cria uma série de problemas que um dia vocês podem conversar com os profissionais de homeopatia sobre isso. Então a acupuntura teve um caminho mais fácil para chegar na universidade, para chegar no reconhecimento como especialidade. Quais são os casos mais comuns? Antigamente, como eu disse, era dor. Hoje, é difícil dizer, a dor ainda é um fator importante, né? Porque as pessoas querem evitar o uso de anti-inflamatórios, analgésicos, que tem outras consequências na saúde, mas também porque querem uma coisa mais saudável como tratamento. Mas hoje eu tenho assim muitos casos, por exemplo, de depressão, ansiedade, pânico. Já tive muitos casos de mulheres que não conseguiam engravidar, então a fertilidade é um caso que procura muito, hipertensão, sequelas de AVC. Esses casos assim são assim muito frequentes também no consultório. E podem ser trabalhados com a acupuntura. Sim, são, é o que me sustenta. Eu sou muito procurado por esses casos assim, relacionados às consequências das questões mentais e emocionais, porque esses níveis de mental, emocional e orgânico estão muito juntos, né? Acontece num nível, já se manifesta nos outros. Então nós sempre temos essa visão geral, então nós conseguimos atuar com um sucesso bem interessante mesmo. É a parte que eu mais gosto. Gosto mais disso do que da parte de dor. Mente informa 105. Você está ouvindo o programa Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Hoje, entrevistando Luiz Carlos Duarte Novaes, que atua na área da saúde, especialmente com acupuntura e quiropraxia. Para você que queira acompanhar esta nossa entrevista futuramente no canal do YouTube, é só acessar Mente Informa 105. Dr. Luiz, a acupuntura e a medicina chinesa são complementares e eu poderia fazer um tratamento de acupuntura junto com a medicina ocidental, por exemplo, ao mesmo tempo? Tem essas variáveis, dá para se trabalhar desse jeito? Eu vou começar pela segunda, se me permite. Sim, a acupuntura é muito parceira de várias outras formas de tratamento. Praticamente de todas que eu conheço, tanto homeopatia, alopatia, reiki, o que você imaginar, a acupuntura como trabalha com equilíbrio e não interfere através de medicação, então ela pode ser utilizada e é muito utilizada. Muitos médicos da cidade, até fora daqui, nos encaminham pacientes para a gente complementar o tratamento que já vem sendo feito.
Com relação à acupuntura e medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa se compõe de acupuntura, fitoterapia, alimentação e exercícios físicos. Repete aí, por favor, Dr. Luiz Carlos. A medicina tradicional chinesa se compõe de acupuntura, fitoterapia, que é através de medicamentos extraídos das ervas, embora também tenha do reino animal e mineral, a alimentação e atividade física. É claro que, historicamente, a atividade física que nós conhecemos ligadas à medicina chinesa são aquelas que depois se tornaram artes marciais, né, que muitos conhecem. O Kung Fu, por exemplo, Tai Chi Chuan, o Qigong, que significa a prática de conduzir energia. Então, ela não é um complemento ao outro, ela faz parte desse grande conjunto. E Luiz Carlos, a quiropraxia, que é uma outra prática, uma outra técnica, não sei se eu posso assim chamar, que você também alia nos teus tratamentos. Qual o princípio dela? O princípio é definido por uma frase que é muito interessante, que é: a estrutura governa a função. Essa frase, ela acho muito interessante, porque se você tiver um distúrbio estrutural, você vai ter um correspondente distúrbio funcional. Há 100 e poucos anos, mais ou menos, nos Estados Unidos, o Andrew Steele, um médico lá, observando um funcionário do hospital, ou da faculdade, uma coisa assim, ele percebia que esse funcionário tinha algum problema na cervical. E conversando com ele, falou assim: poxa, estou vendo que você está sofrendo com isso, deixa eu dar uma olhada. Aí o cara não ouviu direito. Aí ele falou: não, eu tenho um problema auditivo, não ouço completamente. Aí ele começou a fazer uma massagem nessa cervical e de repente ocorreu um estalido. E houve um alívio da tensão e da dor que ele sentia na cervical e também uma melhora auditiva. E o médico ficou muito curioso. E começou a estudar anatomia, fisiologia e várias coisas que o levaram a criar um conjunto de manobras, né, de manipulação para fazer ajustes nas articulações. Mais ou menos na mesma época, em outro local, começou-se também a desenvolver o que muita gente conhece até mais pelo nome, a osteopatia. As manobras são assim, acima de 85%, 90% coincidentes. Uma outra semelhança técnica, uma outra posição. São centenas e centenas de posições, tanto para diagnóstico como para tratamento, para manipulação, para correção de distúrbios articulares. E depois tem também manobras que se faz no crânio, no abdômen, para alguns outros problemas orgânicos. Então a ideia é que se nas articulações, especialmente nas articulações da coluna vertebral, tiver algum problema de deslocamento, que faça uma compressão e que o nervo que vá para um determinado tecido ou órgão esteja com o fluxo atrapalhado, se eu fizer uma correção nessa posição, nessa estrutura, a função voltaria ao normal. Além de provocar alívio de dores e tudo mais, que é o que as pessoas mais procuram. É muito raro ainda, pela falta de conhecimento, se procurar a osteopatia ou a quiropraxia para tratar de problemas orgânicos. Elas vão mais procurar por conta das dores. Né, mas o músculo esquelético, das limitações, exatamente. Mas é incrível como também ela tem uma ação sobre essa parte sistêmica, né? A parte cardiológica, respiratória, no funcionamento do estômago, na parte da genitalidade, né, até da sexualidade, é muito interessante, não só no mecânico, né, mas na parte orgânica. A resposta é tão interessante que os pacientes só percebem depois, não foram lá por isso, mas aparece depois. Por exemplo, você faz uma manobra, a pessoa na hora começa a salivar, ou percebe que urina mais, ou a digestão ficou mais leve, ou a respiração ficou mais fluida, e por aí vai.
Então, é uma ferramenta que pode usar também como um complemento de qualquer outro tratamento. Ela não atrapalha em nenhum tratamento, seja de que medicina for, mas ajuda em todas elas. Até porque ela por si só é um tratamento. É um tratamento. E mesmo que as pessoas cheguem por uma via, que é da via da dor, a gente consegue dar um outro resultado também. E aí, aos poucos, as pessoas vão conhecendo-a como uma especialidade. Ainda não é especialidade nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nada. Mas nos Estados Unidos e outros países da Europa, assim, é extremamente usada. A quiropraxia, nos Estados Unidos é chiropractic, ou a osteopatia. Entendeu? Então é uma ferramenta que eu gosto de levar uma maleta de ferramentas. Conforme o caso, eu uso uma ou mais e vou combinando conforme as situações que eu me deparo. Entendeu? Então a ideia é essa, não é ficar preso numa só e ficar limitado, mas por isso que a gente vai fazendo mais e mais cursos para encher essa maleta de mais ferramentas. Luiz, o mundo está caminhando para a obesidade, né? Então, assim, todo mundo, os governos no mundo estão se preocupando com isso, porque é uma questão de saúde, você tem mais gastos do Estado, enfim, tem mais gastos em doença. A minha pergunta é, a acupuntura pode ser recomendada para esses casos de emagrecimento, enfim, trabalhar deixar a pessoa menos ansiosa, se de repente você enxergar se ela está indo para a via da ansiedade ali, comendo mais. Fala um pouco sobre isso. Para resumir, a obesidade tem causas multifatoriais. Tem desde a genética, né, a herança familiar, tem o histórico, né, alimentar familiar, a cultura, tem as questões sociais, tem as questões emocionais e tem as questões metabólicas, para resumir. Então, o que nós fazemos? Como qualquer outro caso, vamos tentar entender o que é que acontece com aquele organismo, em todos os níveis. Se a pessoa está obesa por uma questão emocional, uma ansiedade, como você citou, então ela tem eu até vi numa outra entrevista que vocês fizeram, a pessoa descontar no alimento, né? Ela desconta, né? Até para se discutir com a doutora Liege, o que significa descontar, né? Como se fosse para castigar a comida, e na verdade é castigo a si mesma. Mas enfim, dependendo do que a pessoa apresentar como quadro completo, então nós vamos fazer também uma combinação de pontos. Atuamos sim em quadros que nos procuram com o motivo da obesidade. Só que aí vamos entender o que é que aconteceu com aquele organismo lá. Desde o seu nascimento, os hábitos que foram adquiridos ao longo da história, os hábitos da família e os momentos que ela está passando. Então, dessa forma, a gente não tem assim um ponto. Né? Muita gente fala assim, qual é o ponto para isso? Qual é o ponto para aquilo? Como se fosse uma tabela. Não existe uma tabela em que eu fizesse assim uma lista no quadro e para cada caso já tivesse o número de agulhas ou os lugares que eu vou colocar. Cada caso tem um raciocínio a ser feito em cima dele. Luiz Carlos, voltando para a quiropraxia, uma curiosidade que eu tenho, você alia nessa tua prática da acupuntura, a quiropraxia, também para o tratamento de patologias ou desequilíbrios ligados ao estresse, ou o que é esse conceito do estresse para você? Bom, o estresse é uma reação, né, de adaptação, né? Essa palavra estresse veio da engenharia de materiais, né, que se provocava fadiga no material, né, colocando um esforço nele para deformação, para medir resistência e tal, e a partir de um ponto que era chamado ponto de estresse, ele então reagia lá com deformação, quebra, etc. Depois foi trazida para a área da biologia e, por fim, para a área dos seres humanos e a medicina. Então, o estresse é uma coisa tida como algo ruim, mas não necessariamente. O estresse pode ser aquilo que me motiva, me mobiliza, me incentiva, me faz crescer, amadurecer. Então, tem um estresse positivo, e eu gosto muito desse. Gosto da pressão, gosto do esforço e tal. Agora, ele pode ser muito exigente com relação à minha capacidade de resposta. Aí ele vai provocar
prejuízos à minha saúde, ao meu equilíbrio, enfim. Então, a quiropraxia, ela trabalha muito com as consequências do estresse. Por exemplo, eu tenho dores, né, no ombro, dores no pescoço, dor no peito, por consequência de um estresse emocional, ou mental, ou físico, né, excesso de esforço, excesso de trabalho, excesso de má postura, etc. E que me leva, então, a algumas consequências que levam a pessoa a buscar, então, um ajuste quiroprático. Nesses casos, eu sempre deixo claro que não adianta fazer uma manipulação correta, tecnicamente correta, porque se a causa daquele problema continuar, vai voltar, os sintomas vão voltar. Então, sempre nós temos que ver o que vem antes daquele quadro que a trouxe ao consultório. Então, muita gente faz quiroprática, faz massagem, faz fisioterapia, melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora, porque está tratando sempre as consequências. Então, a quiropraxia trabalha muito bem com as consequências, mas ela sozinha não vai conseguir resolver todas as causas. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Luiz Carlos Duarte Novaes, que trabalha na área de saúde com acupuntura e quiropraxia. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no YouTube, no nosso canal Mente Informa 105, esta e outras entrevistas anteriores. Luiz Carlos, você também desenvolve programas de qualidade de vida, trabalha com grupos, palestras, treinamentos, na área também do anti-estresse, que são projetos desenvolvidos por você. Você poderia nos contar sobre isso? Sim. Uma das coisas mais importantes que eu considero, talvez a mais importante de todas, é a questão da educação. Como eu disse lá no começo, a ideia era trabalhar com os clientes com uma filosofia em que nós ensinássemos o paciente a não precisar de nós, dentro daquela ideia de economia em todos os sentidos, em que você, cuidando da saúde, você não precisa gastar com a doença todas as consequências que nós conhecemos. Então, nós pensamos, há muito tempo atrás, em desenvolver programas educacionais, que eu chamo de educação em saúde. Essa ideia se desenvolveu de várias formas já, desde palestras, como você citou, cursos. Nós caminhamos ao longo do tempo para atividades que envolvessem mais prática, mais vivência, porque percebemos que é simplesmente a locução, a apresentação de ideias, conceitos, ensinamentos, por mais importantes ou bem feitos que nós conseguíssemos fazer, as pessoas aprendem muito mais quando elas vivenciam. Então, desde muitos anos atrás, nós começamos a trabalhar em vários espaços, né, desde um que nós temos em Piracicaba, depois fomos para um hotel fazenda, desenvolvemos alguns programas com outras instituições, fizemos programa de educação, de qualidade de vida de funcionários junto com a empresa, tentando aliar a qualidade de vida do funcionário ao planejamento estratégico, comparando produtividade e tudo mais, bem além daquela ginástica laboral. Ginástica laboral era um pequeno item do programa. Então nós fazíamos toda uma avaliação com a direção da empresa e até montarmos um programa bastante completo, que envolvia inclusive depois que o funcionário saia da empresa. Então nós procuramos formatos diferentes para estar trabalhando com a qualidade de vida das pessoas, em especial com esse conceito vivencial. Então, nós já fizemos bastante coisa e agora nós estamos nos preparando num espaço que nós temos em Piracicaba, que se chama Recanto Feliz. É um espaço de 12.100 metros, extremamente arborizado, jardinado, onde nós estamos criando estações, onde as pessoas vão vivenciar bastante coisa assim, interessante com relação à meditação, contemplação, relaxamento, etc. Nós vamos ter sala de leitura, sala de música, vamos ter umas experiências diferentes
Para quem conhece a história do labirinto, o labirinto é muito usado para comparar com a vida. A gente sempre fala, nossa, estou preso num labirinto. A gente usa muito essa expressão para simbolizar uma dificuldade que nós podemos estar enfrentando na vida. Desde lá de trás, no mito grego do Minotauro, que labirinto começou a ser utilizado para várias representações, e uma delas é para representar a jornada da vida. A cristandade criou o labirinto da Catedral de Chartres, na França, para trabalhar com a ideia de se chegar ao divino, ao nível espiritual mais elevado. Então nós temos um espaço que está desenhado, uma réplica desse labirinto, em que as pessoas vão vivenciar bastante coisa reflexiva, do ponto de vista assim, da sua vida, daquilo que ele quer alcançar e das dificuldades que ele enfrenta. Então nós usamos de instrumentos diferentes. Esse labirinto é usado inclusive pela cadeira de neurologia da Unifesp para trabalhar com pacientes neurológicos. Então é um instrumento, né, que permite assim, a utilização para várias coisas, desde trabalhar com casos clínicos até níveis de espiritualidade. Então a ideia dos programas é a gente propiciar espaços e vivências em que elas vão se encontrando. Não é ensinar o caminho para elas, mas é provocá-las à reflexão e ter lugares para essa meditação, essa contemplação também. Doutor Luiz, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele fala que pelo menos uma vez na vida você vai ter um quadro de lombalgia. Né? Uma vez na vida você vai ter um quadro desse. Ninguém escapa. Ninguém vai escapar. Pelo menos uma vez na vida toda pessoa vai ter. E ela pode ser tratada através da quiropraxia ou através da acupuntura. O que o senhor pode dizer sobre isso? E muito. De fato, a lombar, ela suporta pelo menos 85% dos problemas de coluna. E uns 15% sobra para cervical. Então a lombar, ela é exigida muito porque toda a nossa locomoção e a nossa manutenção, né, da marcha ou do estado em pé, assim, de modo exigente a partir da hora que se sai da cama. Às vezes até na cama, a lombar já é maltratada pelo tipo de colchão, posição que se dorme, etc. Outra coisa que eu acho assim que é um verdadeiro crime são os sofás. Eu não conheço um sofá, e eu testo muitos sofás, eu faço isso. Eu vou às lojas, testo o travesseiro, testo o sofá, para conhecer melhor até pelo que me perguntam em consultório. Então eu não conheço um sofá que não judia da lombar. E tanto a quiroprática como a acupuntura trabalham muito bem. Normalmente o que eu faço? A partir da avaliação e do diagnóstico, eu uso primeiro a acupuntura, para preparar o corpo para a manipulação. Porque às vezes a pessoa está num quadro que nem pode ser manipulado. Você tem que tomar certos cuidados e existem até algumas contraindicações, conformidade, ou pós-cirúrgico, ou com algum tumor, etc. Que tem que se tomar muito cuidado. Não se pode sair manipulando qualquer coluna, não. É muito delicado isso daí. Então, a gente combina a acupuntura para relaxar, provocar analgesia, e depois então a gente parte para manipulação e correção daquilo que ainda sobrar de problema. Dr. Luiz Carlos Liege, estamos chegando ao final de mais um Mente em Forma 105. Doutor, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, que você possa fazer as suas considerações finais, deixar o telefone de contato para o ouvinte, para que ele possa te procurar, e até fazer um tratamento aí, enfim, corrigir a lombalgia, né? Diminuir as dores lombares. Outras coisas. Eu agradeço, né, mais uma vez o contato com vocês e com seus ouvintes. Fico à disposição para tirar outras dúvidas que possam surgir, depois vocês me orientam como eu responderia, né, as perguntas que lhes chegarem. Claro. Para quem quiser ir diretamente entrar no nosso e-mail, é novaislcd@yahoo.com.br. É o meu nome ao contrário, né? LCD de Luiz Carlos Duarte. Então é novaislcd@yahoo.com.br. E o telefone 3433-9679. Então estou sempre à disposição, tanto para trabalhar, né, já atuando em algum quadro, ou para responder, né, dúvidas assim. Então fico sempre à disposição. E gostaria de
de falar para vocês que algumas coisas nos movem na vida, né? Eu tenho um interesse muito grande numa questão que tem a ver com todas as nossas reflexões com o bem viver. Então, eu posso recomendar um livro? Claro. Existe um livro de Mahatma Gandhi. Muito já se falou, já se filmou a respeito de Gandhi, mas pouca gente conhece o que ele pensou e ele sentiu e ele escreveu, principalmente nos tempos de luta contra a colonização britânica. Ele tem um livro que se chama Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Esse é um livro que eu recomendaria para todos, porque ele é extremamente inspirador e motivador. É uma das leituras, talvez a mais importante que eu já tive acesso e que me motiva sempre na busca da verdade, do bem e da liberdade. Muito lindo, muito obrigada, Luiz Carlos, muito obrigada por compartilhar essa inspiração. Chegamos ao final do Mente em Forma 105, especialmente feliz com a sua presença hoje, Luiz Carlos Duarte Novaes, com esse meu encontro com o querido Rogério Cardoso, todas as quintas-feiras. E vamos para a nossa ficha técnica. A nossa programação musical contou com Liege Lise. Edição técnica de Eduardo Castro. Nosso convidado, Luiz Carlos Duarte Novaes. Apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso. Programação de áudio, Juliana Protti. E direção geral de Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado. Até a próxima.